Sim. Boa noite. Se alguém puder confirmar para mim como é que tá o som, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, Aline. Já vamos iniciar nossas atividades. Vamos só aguardar então o horário das 19h30 e já iniciamos. Bom? Meu aqui ainda falta um minutinho. Então tá, pessoal. Meu horário são 19h30 aqui no meu relógio. Temos aqui um compromisso com a disciplina do horário. Então vamos iniciar a nossa atividade. Meu nome é Marcelo e aqui em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade eu vou conduzir a atividade de hoje. Comumente nós iniciamos sempre as nossas atividades com uma prece. E peço então a todos que me acompanhem.
Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando ao nosso Criador, rogando ao Mestre Jesus, rogando aos espíritos benfeitores que nos acompanham nessa atividade, pedindo pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema proposto para a noite de hoje. Que possamos então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando esse conhecimento que nós vamos produzir hoje aqui aos nossos cotidianos, às nossas vidas. Sendo assim, pedimos autorização para iniciar a nossa atividade da noite de hoje. Bem, pessoal, nunca custa lembrar então aqueles que porventura não estejam acostumados aqui com essa nossa atividade de sábado, de lembrá-los que hoje a nossa atividade ela não é uma palestra doutrinária tradicional onde eu fico aqui falando sozinho. Essa atividade ela é construída conjuntamente com a participação de todos que estão aqui presentes. Eu proponho o tema aqui, a gente faz uma pequena introdução e depois a gente passa então a conversar sobre o tema que está previsto para a gente conversar essa noite de hoje. Conto com a colaboração de vocês para que a gente possa produzir então a nossa atividade dessa forma conjunta. O tema que está previsto para a noite de hoje é, sob forma de uma pergunta: temos paciência? Esse tema ele está então previsto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, é um item especificamente que trata dessa virtude, a paciência. É uma mensagem de um espírito amigo de 1862 na França. Eu vou ler apenas um trechinho dessa mensagem, um parágrafo aí bem breve, para que a gente possa a partir daí então iniciar o nosso diálogo. A vida é bem difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Bem, esse trechinho, então, ele é o trecho que está contido ali no Evangelho segundo o Espiritismo, desse item que fala especificamente da paciência. Essa virtude tão nobre que nós devemos exercitar elas no dia a dia e que eu, particularmente, sempre que tenho a oportunidade de um trabalho lá no Centro Espírita a respeito desse tema, eu tendo a chamar para mim esse tema, porque eu vejo em mim, particularmente, uma necessidade muito grande de trabalhar essa virtude. E sempre que a gente tem a oportunidade de se envolver num trabalho como esse que a gente está fazendo aqui hoje, especificamente sobre um tema, ele certamente me ajuda muito que eu possa desenvolver em mim a virtude que a gente está conversando aqui. E como eu me conheço nesse ponto muito carecedor de paciência, sempre que eu tenho a oportunidade de trabalhar nesse tema, eu sempre gosto de me colocar à disposição. Não sei se para vocês também é assim, mas a paciência é uma virtude, assim, às vezes muito difícil de exercitar. E quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita e conversar com as pessoas que estavam lá há mais tempo do que eu, sempre me foi alertado que se eu fosse pedir por paciência, a providência divina colocaria para mim, diante de mim, situações em que eu precisaria exercitar a paciência. Eu não me seria entregue de mão beijada, não seria me entregue na forma em que eu estava pedindo a condição de exercitar a paciência, mas sim condições
seriam geradas na minha vida, na minha existência, para que eu pudesse, a partir das dificuldades, exercitar essa virtude. Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente pede determinada coisa, porque a gente tem que estar preparado para responder aquilo que a gente pediu. Então, se eu pedir por paciência, eu vou receber na minha vivência situações em que eu tenho que exercitar a paciência. Vai ser me colocado diante de mim circunstâncias aonde eu vou ter que colocar em prática essa virtude. Bem, diante disso que eu falei, a gente já tem um comentário aqui, que é da Clélia. Vamos ver o que diz ela. Infelizmente não tenho paciência. Tenho procurado me policiar nesse sentido. Então acho que a Clélia se alinha justamente aquilo que eu estava colocando aqui na introdução. Nem todos temos paciência. Isso é uma virtude que a gente precisa exercitar. E é bom que a gente reconheça que não tenha paciência. Porque muitas vezes a gente conhece muitas pessoas que não têm paciência, são muito impacientes, e a gente tenta colocar essa dificuldade para elas, tentar fazer a pessoa ver, e geralmente essa nossa colocação não é bem-vinda por essas pessoas. Então, quando a gente tem alguém que se reconhece paciente, a gente deve reconhecer isso como uma virtude muito boa. A Aline nos diz o seguinte: muito difícil sim, precisamos exercitar muito. Muito nobre a sua atitude. Obrigado, Aline. Na verdade, não tem nada de nobre. Minha atitude é apenas um reconhecimento de um defeito que eu tenho e que eu tento trabalhar, e não pensa que é fácil. Assim, é realmente muito difícil a gente conseguir vencer essa questão da paciência. A Nilva nos coloca que não só não temos paciência, como ainda queremos que os outros tenham conosco. Somos egoístas. É verdade, Nilva. Isso que tu coloca é muito importante, porque eu, como um impaciente, muitas vezes passo por isso também. Eu não tenho paciência, às vezes em circunstâncias determinadas sou muito impaciente, mas quando eu erro, quando eu tenho algum equívoco, eu exijo, que as outras pessoas reconheçam a minha dificuldade, que compreendam a minha situação de impaciência e que tenham benevolência comigo. Isso que a Nilva comenta é exatamente isso. Nós somos egoístas. Eu quero que as pessoas reconheçam as minhas dificuldades, mas eu não reconheço as dificuldades dos outros, por egoísmo. O Paulo diz: como podemos desenvolver a paciência? Bom, Paulo, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente conseguir responder ela, não só responder, mas como exercitar a resposta a essa pergunta, boa parte das nossas dificuldades vão estar resolvidas. Quem é que pode sugerir aí uma resposta para esse questionamento que o Paulo está colocando aí? Como podemos desenvolver a paciência? A Jane nos diz, vamos ver se tem alguma coisa a ver com a resposta do Paulo, senão a gente volta para ela depois. Em relação aos pacíficos, é bom não confundir não confundir ser pacífico com ser passivo. Ser pacífico está relacionado com a busca da paz. Ser passivo é abaixar a cabeça diante das coisas erradas e estou com uma dificuldade aqui. Ser pacífico está relacionado com a busca da paz. Ser passivo é abaixar a cabeça diante das coisas erradas, e quando compactuamos com as situações mal feitas, estamos sendo coniventes. Importante perguntar para a nossa consciência o que nos move, se é a vaidade e o orgulho ou o desejo sincero de ser fiel aos ensinamentos de Cristo. Muito boa a participação da Jane. Ela faz uma distinção bem clara aqui de passividade com paciência, né? Passividade, como a Jane está colocando aqui, é aquele ser que, diante de toda e qualquer dificuldade, baixa a cabeça e não enfrenta o problema. Pacífico é aquele ser que está em busca de paz, que não se deixa abater ou não entra numa vibração negativa cada vez que a sua posição é contrariada. A Télcia, tenho aprendido a ter paciência através da escuta ativa. Não é fácil. Esse conceito de escuta ativa é bem importante, que a Télcia nos coloca. Eu não detenho conhecimento profundo dessa técnica, mas acredito que deve ser realmente
alguma questão com o saber ouvir, nos colocar à disposição da pessoa que está falando, talvez tenha a ver com empatia e de saber prestar atenção realmente no que as pessoas nos colocam. A Regina nos diz que eu não tenho paciência com as pessoas que falam aquilo que não sou. E aí embaixo ela completa: desenvolver a paciência requer exercício diário. A Regina coloca uma coisa importante, né? Eu não tenho paciência com as pessoas que falam aquilo que não sou. Bom, a gente tem um conceito de nós mesmos, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, e muitas vezes quando as pessoas têm uma posição diferente daquilo que a gente acha que a gente é e nos colocam nessa posição, isso pode gerar para nós uma certa impaciência. Realmente a gente, às vezes, não percebemos coisas em nós que terceiros olhando de fora percebem mais facilmente. E quando somos confrontados com essas situações, com essas colocações, às vezes a gente perde a paciência. Eu tenho isso também, meu Regina, isso não é prerrogativa só tua. A Fernanda diz: hoje desenvolvi um pouco da minha paciência cuidando do meu sobrinho Pedro. Passei desde as 5h30 da manhã e ainda estou na luta. Fernanda, essa questão de cuidar de criança requer muita paciência. Isso é um exercício muito nobre, né, de caridade, de cuidado com a pessoa que requer mais cuidado, principalmente um recém-nascido, na sua situação aí. Mas são essas situações que eu coloquei lá no início, o exercício dessas situações é que vai desenvolver na gente essa prerrogativa da paciência. Se eu sempre estiver numa situação de conforto, com todas as pessoas fazendo tudo que eu quero que elas façam, e que eu esteja sempre plenamente atendido em todas as minhas necessidades, quando eu enfrentar qualquer situação fora dessa zona de conforto que eu estou colocado, eu não vou ter subsídios suficientes para exercitar a paciência. Eu vou ficar insatisfeito porque aquela situação que eu estava de comodidade foi afetada por uma situação em que me tirou daquela zona de conforto. E eu não desenvolvo, então, a paciência. Por isso que a gente precisa exercitar ela. Vamos ver o que mais nós temos aqui. A Vera Argemi, acho que respondendo aquilo que o Paulo nos perguntou, diz: nos vigiar. Acho que é a forma de combater a impaciência. Concordo, Vera. A gente precisa nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Identificar em nós as nossas dificuldades e a partir daí exercitar no sentido contrário. A Reni Chiesa nos diz: desenvolvi a paciência quando eu entendi que o que acontece fora de mim é o instrumento de Deus, que coloca no meu caminho para desenvolver essas outras virtudes. Exatamente, Reni, exatamente isso que a gente estava conversando. Quando eu estou diante de uma dificuldade, de uma situação que me tira da zona de conforto, isso eu tenho que enxergar como um exercício e como um instrumento, como ela diz aqui, que é a providência divina, que Deus está colocando no meu caminho para que eu exerça justamente essa virtude. A Vera diz que tem tentado assim e como é difícil. Ninguém disse que era fácil, Vera. Começamos dizendo que é muito difícil. A Jane diz, eu acho que ela está respondendo aqui, acho que ela está respondendo o que a Regina comentou lá em cima. Na realidade, nós não sabemos quem somos, desconhecemos as profundezas do nosso ser. Exatamente, Jane. Aquilo que eu comentei. Muitas vezes a gente tem uma ideia pré-concebida da gente. Olha, eu tenho tais virtudes, tenho tais defeitos, e eu acho que eu sou assim, e eu acho que as pessoas me enxergam assim. Mas muitas vezes não é assim. Quando a gente vai conversar de peito aberto, com coração aberto, com outras pessoas, e se a gente perguntar para elas o que elas acham da gente, sinceramente, se a gente estiver disposto e aberto a receber essas respostas sem melindre, a gente vai perceber que a visão que as pessoas têm da gente é muito diferente daquilo que a gente acha que a gente é. Porque aquelas pessoas que estão nos enxergando de fora, elas percebem mais claramente os nossos defeitos. Nós tendemos a ser muito mais tolerantes conosco, e principalmente com os nossos defeitos,
do que com o defeito dos outros. Então, muitas vezes eu tenho um defeito latente, é evidente, está muito claro, mas eu não consigo enxergar isso, porque a minha mente bloqueia esse defeito na minha percepção. Mas quem está de fora não tem esse bloqueio, percebe ela muito mais claramente. O Silvio diz: tendo fé e acreditando que tudo está sob o comando de Deus, e por isso as situações que passamos e para o nosso bem. Exatamente, Silvio. A gente tem que entender realmente que as dificuldades que nós enfrentamos, elas não são gratuitas. Todas elas têm uma razão de ser. Muitas vezes causadas por nós mesmos, se não nessa vivência, numa vivência passada, mas são situações que nós devemos passar para evoluir. Temos que passar, enfrentar, superar e a partir daí evoluir. A Fabiana diz que quando se decide adquirir paciência, compreendo que é um exercício que nos apresenta em vários momentos do dia em situações diversas, sendo visto como grandes oportunidades. Exatamente, Fabiana. Eu acho que a gente está formando aqui um consenso nesse conceito de que as dificuldades, na verdade, elas são um teste para que a gente possa, a partir da superação desse teste, construir a paciência. A Grátia nos diz que paciência e tolerância são muito difíceis de exercitar. Não conquistei nenhuma dessas virtudes. É um recomeço a cada momento de fraqueza perante a dificuldade. Acho que aceitar e compreender o outro mostra nossa disposição em mudar. Bom, a Grátia diz aqui que não conseguiu conquistar nem paciência nem tolerância. Bom, Grátia, eu te conheço pessoalmente e posso dizer que duvido que tu não tenha conquistado uma parcela, se não total, mas nenhuma parcela de paciência e tolerância. Eu te reconheço como uma pessoa, dentro do momento em que eu convivo contigo, que tem um patamar de paciência e tolerância que é uma conquista tua. Evidentemente que nós não vamos sair dessa encarnação aqui absolutamente tolerantes e pacientes. Não é. É uma tarefa que nós estamos em construção e que não vai ser completada nessa existência, até pelo grau de evolução moral e espiritual que nós estamos nessa encarnação. Isso é uma tarefa que a gente vai certamente completar mais adiante. Até demais a gente exigir do nosso estágio atual que sejamos portadores de todas essas virtudes na plenitude. Não é ainda o nosso ponto. O que a gente precisa fazer é trabalhar nessas situações, que eu acredito que aqui todo mundo esteja fazendo, né? O Paulo diz que o ansioso geralmente é impaciente. Bom, não é, Paulo? Exatamente. A impaciência gera ansiedade. Todo aquele sentimento de desconformidade com a situação que a gente está enfrentando, ela vai gerar um grau de ansiedade em maior ou menor patamar. Essa ansiedade ela é exatamente causada pelo esse sentimento de desconforto perante a minha necessidade e a minha... qual o termo que eu vou colocar? Mas naquele sentimento que eu tenho em que a minha vontade tem que ser atendida. Então, se as minhas vontades não estão sendo atendidas no grau que eu exijo, aquilo vai gerar impaciência. E essa impaciência ela vai se transformar em ansiedade. Certamente. A Fernanda diz que podemos exercitar a paciência através da oração. Podemos usar o termo vigiar e orar diariamente. Nos mantermos vigilantes é fundamental. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Perfeito, Fernanda. Se a gente se conhece minimamente e está disposto a enfrentar esse defeito de caráter, que é a impaciência, a gente pode usar desse instrumento que tu está nos colocando aqui. Eu me conhecendo, ou seja, eu me vigiando, eu vou perceber o momento em que eu estou extrapolando ali os meus limites de paciência. E se eu souber, nesse momento, utilizar desse instrumento que é a oração, eu vou sair então daquela vibração que eu estou depositando de impaciência, de insatisfação, de ansiedade,
através da oração, eu vou me colocar numa outra vibração, numa vibração de paz e de harmonia, e eu vou saber responder melhor àquele estímulo que está me sendo causado. Se eu sair dessa vibração através da oração, esse sentimento de impaciência vai passar, muitas vezes eu vou compreender aquela situação em que eu estou submetido, e eu vou ter condição de resolver aquela questão de uma forma muito mais racional. A Fabiana Silva diz que a pessoa ansiosa e impaciente tende a sofrer mais. Com certeza. Justamente, se a gente lê lá, se vocês lerem com calma essa passagem do Evangelho que menciona a questão da impaciência, ele vai nesse sentido que a Fabiana nos coloca aqui. A gente não aceitar essas dificuldades e responder com impaciência, isso é um caminho para que a gente sofra. É um caminho bem asfaltadinho aí para que a gente passe a sofrer. É todo o roteiro do sofrimento. Vem a dificuldade, eu não me resigno com a dificuldade, eu tenho impaciência diante das dificuldades, isso vai me gerar insatisfação, vai me gerar ansiedade, vai me gerar frustração e eu vou sofrer. Então o caminho mais adequado é responder com resignação e paciência. Aí, se eu compreender essa situação, eu vou sofrer bem menos. A Andrea nos diz que, graças a Deus, tenho paciência. Às vezes eu acho dificuldade, mas não perco a fé e tudo se resolve. Andrea, a gente está colocando aí, tu vem nos dar um exemplo de paciência, e a gente conhece bastante pessoas que têm paciência. Eu, no meu círculo familiar e de amigos, ali propriamente no centro espírita, a gente conhece pessoas que já estão num patamar de paciência bem mais adiantado, dando o meu exemplo aqui, do que eu. Pessoas que respondem a esses estímulos de uma outra forma e que já conquistaram essa condição. Muitas vezes fruto do trabalho delas nessa existência ou então numa existência anterior. Mas sempre essas conquistas a gente tem que deixar claro que são uma construção, não aparecem, não surgem de um dia para o outro. Foram respostas adequadas a condições de dificuldades que a pessoa colocou e que levou a ela a construir essa situação que ela está exibindo nesse momento. A Beth nos diz: eu sou muito impaciente e Deus me mandou 2 filhos que me fazem exercitá-la todos os dias. Exatamente, Beth. A gente sabe que a família, o círculo familiar, é o maior laboratório que Deus dispõe e que nos coloca para que a gente exercite não só a paciência, mas como basicamente todas as virtudes que a gente tem que desenvolver. É ali no círculo familiar, no núcleo familiar, que a gente vai ter todas as oportunidades para exercitar essas virtudes. É ali, no contato diário com outros seres que nos são colocados e que a gente não tem condição de simplesmente relegar ao segundo plano, a gente é obrigado a conviver, que a gente vai trabalhar essas virtudes que a gente precisa trabalhar. E são justamente esses seres que estão ali no nosso contato diário que vão ser os portadores dessa condição para a gente exercitar essas dificuldades que nós temos. E é justamente ele que vai nos trazer a condição de enfrentar a maior dificuldade que eu tenho. A Marli nos diz: a paciência é uma virtude que precisamos conquistar. De pleno acordo, Marli, trabalhosamente. A Jane está respondendo ao Paulo, que diz que o Souza é geralmente impaciente, e ela diria que sempre é. Concordo com a Jane. Não existe, eu acho que, ansiedade sem impaciência. Uma coisa é consequência da outra. Leonice Turcato nos diz que dizem que o melhor exercício de paciência é quando nos tiram da paciência. Somente aí poderia verificar se sou uma pessoa efetivamente paciente ou não. Concordo com o Léo aí. A gente é muito calmo, a gente é muito virtuoso, a gente é muito amigável, enquanto a gente está dentro da nossa zona de conforto, enquanto a gente está sendo atendido em todos os nossos desejos, a nossa vida está tranquila, eu não tenho problema nenhum. Eu sou paciente, aí é fácil ser paciente. Agora não é nesse momento que a gente tem que demonstrar a paciência. A paciência ela vai ser demonstrada quando a gente for contrariado,
quando eu estiver enfrentando um grande problema, quando eu tiver que cumprir um prazo, quando eu tiver que atender uma pessoa que eu não estou com disponibilidade para atender. Enfim, nessas situações de desconforto que a paciência vai ser testada. A Regina nos diz: no final de semana passado, a minha nora falou que eu tenho ciúmes dos meus filhos. Eu não tenho. Aí fiquei bem chateada. É uma situação para te exercitar a paciência, Regina. Né? A gente tem que filtrar essas situações. Quando a gente é confrontado com uma posição e que a gente sabe que não é, bom, aí é um momento perfeito para que se exercite a paciência. Eu tenho que entender que lá do lado de lá tem uma pessoa que pode não estar vendo a situação da forma correta. E é justamente nessa situação então que eu vou ter que exercitar a paciência, como a Léo falou antes. Né? Aí a Regina responde para... eu acho que é uma continuação do que ela disse. Eu não estou conseguindo ler o comentário dela, mas enfim, vamos adiante. A prece ajuda muito. Maria Rosali nos diz que estou tentando exercitar a paciência, mas confesso que muitas vezes não é fácil. Mas sou da opinião que tudo está certo como está. E se uma situação não está preparado ainda, se apresenta às vezes, acho melhor calar e aguardar os acontecimentos e tentar responder em outro momento. Exatamente, Rosali. A gente, às vezes, é melhor calar. Se a gente não tem a resposta adequada, ou se a gente não está numa vibração adequada para responder naquele momento, é melhor a gente respirar fundo, tomar um gole d'água, meditar um pouco, às vezes encerrar a conversa e deixar para um momento mais adequado para responder. Porque muitas vezes, quando a gente está impaciente, a gente está intolerante, a resposta que a gente dá pode ser não a mais adequada, pode gerar uma mágoa, pode gerar um rancor e pode gerar uma situação de dificuldade para a convivência mais adiante. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está nervoso, impaciente, não é o momento mais adequado para responder numa discussão. Bem, a Débora nos diz que a prece ajuda muito. Concordo, Débora. O difícil é no momento da impaciência a gente lembrar disso e colocar em prática. É aí que é o pulo do gato. A gente estuda, a gente aprende, a gente ouve nas palestras, a gente ouve com a conversa aí com os amigos, de que a prece ajuda e que a gente tem que utilizar esses instrumentos. Bom, certo, ok. Agora o pulo do gato está na utilização desse instrumento. Bom, fiquei bravo, fiquei irritado, estou nervoso. Tá bem, vou respirar fundo, não vou responder e vou me utilizar da prece para sair daquela situação de impaciência. Bom, pessoal, agradeço muito. A gente está chegando sobre a hora aqui, nós temos que fazer a irradiação e temos que fazer o passe. Eu havia aqui preparado uma série de questionamentos para que a conversa fosse conduzida e, vou agradecer mais uma vez, eu não tive nem a necessidade de lançar nenhuma pergunta. A colaboração espontânea de vocês com relação ao tema que foi proposto já foi o suficiente para a gente construir aqui o que a gente conversou, que eu acho, na minha modesta opinião aqui, foi muito produtivo. A gente conseguiu aí tratar de uns bons conceitos acerca da paciência. Me parece que a conversa foi bem produtiva, a gente conseguiu desenvolver o tema, a gente se focou no tema, a gente não saiu do tema proposto. Então, vocês estão de parabéns, porque o trabalho que vocês desenvolveram aqui foi muito produtivo. Então, a gente vai então, cumprindo a nossa atividade de hoje, fazer primeiramente aqui uma irradiação aos nossos irmãos suicidas, que é um trabalho que a nossa casa desenvolve todos os sábados. E após essa irradiação, nós vamos fazer esse passe virtual. Então eu peço àqueles que queiram magnetizar as águas que já deixem então os recipientes à disposição, que os nossos benfeitores que estão aqui nos atendendo nessa atividade, que estão nos acompanhando, eles vão tratar de trazer esses fluidos benéficos a todos. Eu acredito que não há necessidade de que a gente esteja presente fisicamente para que esses benefícios do passe sejam transmitidos.
a nossa atividade virtual, assim como na atividade presencial, ela é não só assistida, ela é conduzida pelos benfeitores espirituais e que vão estar juntamente ao lado de cada um para que vocês recebam esse passe que nós vamos proferir aqui no final da nossa atividade. Então, meus amigos, peçam que me acompanhem nessa irradiação aos nossos irmãos suicidas, irradiando a eles, principalmente aos irmãos que de uma maneira direta ou indireta atentaram contra a própria vida. Vamos pedir a Deus e à espiritualidade que os ampare, os acolha e os abençoe. Vamos pedir também por aqueles irmãos que tentaram ou estão pensando em cometer o suicídio. Que esses irmãos consigam receber as nossas preces e esses fluidos benéficos, refletir um pouco mais, entendendo que apesar de todas as dores, a vida é uma dádiva de Deus concedida a nós e que estamos exatamente no momento e na situação em que precisamos estar. Vamos pedir pelos seus familiares que tenham a serenidade e o discernimento necessário para amparar e ajudar seus entes queridos. Vamos aproveitar essa oportunidade também para irradiar para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os doentes, para os aflitos, para os angustiados, para os hospitais, para os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, ao pessoal que trabalha no hospital, que faz a limpeza, que faz a comida, aos asilos, aos presídios, para os nossos bairros, cidades e principalmente para os nossos governantes que nesses momentos de profunda convulsão social tenham o discernimento necessário para nos conduzir nesse momento de crise, pedindo pelo nosso país e pelo nosso planeta. Que o amor de Jesus alcance a todos nós. Bom, o momento a seguir, então, é o passe, esse passe virtual, e como eu disse, vai ser aplicado em todos aqueles que estiverem nos assistindo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos então levar nossos pensamentos e pensar na imagem do Mestre Jesus. Neste momento, estamos recebendo os fluidos energéticos advindos dos benfeitores espirituais que nos assistem. Estamos sendo atendidos em todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Todo o amor de Jesus e dos benfeitores estão sendo lançados sobre todos aqui presentes, sobre nossos familiares e sobre aqueles aos quais nós direcionarmos os nossos pensamentos, pois não há distância que as bênçãos divinas não alcancem. Vamos respirar fundo e receber nesse momento então a energia benéfica do passe. Vamos sentir essa energia alcançar as nossas mentes e os nossos corpos. E assim sendo, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa atividade, a oportunidade de optarmos por estarmos aqui hoje, nos colocando à disposição da espiritualidade para esse trabalho. E vamos pedir então a autorização dos nossos amigos espirituais e encerrar a nossa atividade de hoje. Por fim, vamos convidá-los, mais uma vez, lembrando da nossa próxima atividade, que é o momento diário de oração, que é proferido ao vivo todos os dias às 9 horas pelo nosso irmão Paulo, presidente da nossa sociedade, que se dispõe aí desde o início da pandemia a dispor de um tempo no início do dia para elaborar uma prece em que todos nós ali então nos agregamos a esse pensamento e irradiar para todos que assistem uma condição positiva, uma vibração positiva para iniciar os nossos dias com muita fé diante dessa situação que a gente está enfrentando.
Tá bem, amigos? O convite está feito. Amanhã às 9 horas, não deixem de participar. Vou encerrar agradecendo mais uma vez a participação de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.